Fala pessoal, golzaço na área, chegando mais um Tá Na História. A pedido do amigo Walter, vamos aqui relembrar o Brasileirão de 1979, que chamou a sua atenção por contar com nada mais nada menos que 94 times. Antes, deixa o like, vai ajudar demais o golzaço, e sejam bem-vindos a mais um Tá Na História. O Brasileirão de 1979 era inicialmente chamado de Copa do Brasil e foi o último campeonato brasileiro organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que, por determinação da FIFA, uma semana após o início do certame, desmembrou-se em Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades dedicadas aos demais esportes. Neste ano, o maior inchaço de clubes promovido pela ditadura militar, numa tentativa de apoio aos clubes menores e de estados que costumeiramente não eram valorizados pela CBD, transformou o campeonato em uma única divisão, contando com 94 clubes. De acordo com o regulamento inicial, os clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, que disputariam o torneio Rio-São Paulo, que por sinal não foi realizado, estariam somente na segunda fase do campeonato, mas os grandes clubes de São Paulo pleitearam participar apenas da terceira fase, como campeão e vice da edição anterior, Guarani e Palmeiras. Como o pleito não foi atendido, Corinthians, Portuguesa, Santos e São Paulo não disputaram o campeonato. Agora vamos falar da fórmula de disputa. Na primeira fase, tínhamos 80 clubes divididos em 8 grupos de 10, jogos em turno único dentro de cada grupo, mas os grupos G e H eram formados por times considerados mais fortes e classificavam 8 de cada chave para a segunda fase. Já os demais 6 grupos A, B, C, D, E e F, classificavam 4 por grupos, mais os 4 melhores entre os não classificados em seus grupos. Na segunda fase, o campeonato receberia mais 12 clubes, 6 do Rio de Janeiro e 6 de São Paulo, que, junto com os 44 classificados da primeira fase, dão um total de 56. Esses são divididos em 7 grupos com 8 clubes, classificaram para a terceira fase os 2 primeiros colocados de cada grupo. Na terceira fase, além dos 14 classificados na fase anterior, entraram nessa fase o Guarani e Palmeiras, campeão e vice-campeão, respectivamente, do ano de 1978, o ano anterior. Dessa forma, os 16 clubes dessa fase seriam divididos em 4 grupos de 4 clubes e classificavam-se para as semifinais apenas os primeiros colocados de cada grupo. Nas semifinais, tivemos os 4 clubes divididos em 2 duplas, jogos de ida e volta mata-mata simples, classificando-se os 2 vencedores dos confrontos para a final. A final, também jogos de ida e volta, tornando campeão aquele que na soma dos placares conseguisse o melhor resultado. Bora trazer agora um super resumo do campeonato, começando pela primeira fase, que no grupo A passaram Colorado do Paraná, Londrina, Anapolina e Joinville, destaque para as eliminações de Avaí e Juventude. Já no grupo B, passaram Grêmio Maringá, Desportiva, Brasil de Pelotas, Caldense e São Paulo do Rio Grande do Sul, destaque para as eliminações da Chapecoense e Criciúma, que você pode estar vendo aí na tela. Já no grupo C passaram Gama, Misto, Comercial e Operário de Várzea Grande, destaque para a eliminação do Atlético Goianiense. No grupo D, passaram América Mineiro, Campo Grande do Rio de Janeiro, Vila Nova de Nova Lima, 13 e Campinense, destaque para a eliminação do Paysandu. Já no grupo E passaram Maranhão Atlético Clube, Uberaba, Central de Caruaru, Uberlândia e Náutico. No grupo F passaram CSA, Asa, Itabaiana, Leônico da Bahia e ABC, destaque para a eliminação da equipe do Fortaleza. No grupo G e H avançavam 8, era o grupo dos principais times. No grupo G avançou Inter, América do Rio, Operário do Mato Grosso do Sul, Grêmio, Santa Cruz, Atlético Paranaense, Figueirense e Curitiba. Apenas Rio Branco do Espírito Santo e Sport foram eliminados. Já no grupo H avançaram Cruzeiro, Vila Nova de Goiás, Goiás, Atlético Mineiro, Dom Bosco do Mato Grosso, Ceará Sporting Clube, Vitória e Bahia, Remo e Nacional de Manaus foram os eliminados desse grupo. Na segunda fase, tínhamos a entrada dos times do Rio e alguns de São Paulo. Lembrando que os portugueses São Paulo e Santos desistiram, então tivemos 7 grupos com 8 equipes e avançaram os 2 melhores de cada grupo, que foram Coritiba, Atlético Mineiro, São Bento de Sorocaba, Operário do Mato Grosso do Sul, Inter, Atlético Paranaense, Flamengo, 15 de Piracicaba, Vasco, Goiás, Vitória, Uberlândia, Cruzeiro e Comercial de Ribeirão Preto. Para a terceira fase, tivemos as entradas de Guarani e de Palmeiras, campeão e vice do ano anterior, e se juntaram aos 14 clubes que vieram da segunda fase, formando assim 4 grupos com 4 equipes. Os campeões de cada grupo foram para as semifinais, foram eles, Curitiba, Palmeiras, Inter e Vasco. Outro detalhe foi que o Atlético Mineiro só disputou uma das 3 partidas dessa fase e se retirou do torneio como forma de protesto pelo fato de ter jogado apenas um jogo em BH e ainda mais contra o seu rival Cruzeiro em Campo Neutro. O Galo alegou
que não jogou nenhuma partida em seus domínios, nenhuma partida como mandante, tendo a maioria da torcida. Nas semifinais, o Vasco passou pelo Coritiba e o Inter passou pelo Palmeiras. Tivemos então na grande final, o Vasco contra o Internacional. Melhor para os colorados, melhor para o Inter que bateu o Vasco e conquistou o campeonato. Inter que tinha nomes no elenco, como o de Falcão e também o de Mauro Galvão no time. A partir da próxima edição, o Brasileirão passou a ser comandado pela CBF. Se gostou, deixa o like, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.